O processo de erosão do relevo, ele é bastante comum, ele é frequente, né, constante. Muitas vezes ele não é percebido ao longo de uma vida, mas ele é fundamental para moldar, né, as diferentes paisagens que a gente tem no mundo inteiro. A gente tem o processo de intemperismo, que vem antes da erosão. Intemperismo é a desagregação dos sedimentos, né, do seu local de origem. E erosão, propriamente dita, é justamente o transporte desses sedimentos. O transporte de sedimentos ele pode ser grande, pode ser pequeno, né, pode ser de uma vez, pode ser em pequenas quantidades. E ele pode ser feito por diferentes agentes. Ele pode ser feito pelo vento, uma coisa que a gente chama de erosão eólica, pelo gelo, né, erosão glacial, tá? pela água da chuva, né, erosão pluvial, pela água dos rios, né, erosão fluvial, ou então mesmo pela água do mar, naquela erosão marítima. Tá? As praias, por exemplo, são nada mais que consequências da erosão marítima e eólica. A areia ela não é mais que sedimento de algumas rochas, né, em tamanho diferente. Tanto que você tem praias de areias mais brancas, quando vem de rochas que tem uma quantidade de quartzo. Você tem a praia de areia escura, quando vem de rochas como basalto, que é bem escura. Você tem, inclusive, no Havaí, praias de areia verde, de uma rocha, um mineral chamado olivina. Você tem praias de areia rosa. Então, você tem diferentes colorações dos grãos de areia, porque são sedimentos de diferentes origens. Tá? E elas são transportadas pelo mar, na erosão marítima, e pelo vento, na erosão eólica também. Além das praias, a erosão marítima, por exemplo, o contato das ondas, ela também tem uma capacidade muito grande de erosão. Você imagina, ao longo de milhares de anos, as ondas sempre batendo numa costa, numa formação rochosa. Tá? Isso é capaz de retirar, ao longo desses milhões de anos, os sedimentos dali. E com o passar do tempo vai fazendo esculturas nessa rocha. Correto? E aí pode dar origem a diferentes tipos, né, de formações costeiras. A gente tem, além das praias, a gente tem alguns penhascos referentes para o mar. Tá? Aí você tem alguns morros que estão isolados no mar, que já fizeram parte do continente. Você tem as restingas. Cada uma dessas formações, desses moldes que são feitos pela natureza, recebe um nome, né, uma classificação dos geólogos e dos geógrafos, que é importante você saber algumas principais, por exemplo. Tá? Por exemplo, as principais relacionadas à erosão eólica, as principais relacionadas à erosão pluvial. Tá? No caso aqui, erosão marítima, e vamos à questão. Da ação de solapamento, né, queda, realizada pelas ondas do mar na costa brasileira, resulta uma forma de relevo escarpado, que se apresenta geralmente mais vertical, né, do pezinho, nas formações sedimentares que nas cristalinas. São justamente, tá, resultado da ação das ondas. Esses são alguns nomes bastante específicos, tá, como os tômbolos, por exemplo. O tômbolo é justamente, quem é do Rio de Janeiro conhece a chamada Pedra do Pontal. A Pedra do Pontal é um resquício, uma pedra que está ligada à praia por uma fina camada de areia, como se fosse quase uma ilha, né, formada. Aquilo é justamente um tombo. Aquele tombo, na verdade, é um resquício. Aquele tombo, aquele morro, aquela pedra do Pontal, já esteve dentro do continente. Só que conforme as ondas do mar foram atuando, elas foram desgastando o entorno e acabou ficando a pedra do Pontal ali mais para fora. Mas não necessariamente a pedra do Pontal foi desgastada por isso, que é o que ele está perguntando na questão. Tá? Então, por isso que não é certa a letra A. B. Os pães de açúcar. Os pães de açúcar, justamente como a gente tem o exemplo aqui no Rio de Janeiro, aquela formação de granito, gneiss, formado principalmente pela ação das chuvas, tá? E dos ventos, não necessariamente pela ação das ondas, porque você vai ter aquela formação bastante característica. As falésias. Falésias são aqueles costões, né? Aqueles paredões, às vezes verticais, às vezes diagonais, que estão de frente para o mar. Geralmente muito utilizado em filme, né? Um cenário bonito de um filme, aquele momento de drama que a pessoa está quase caindo nas rochas ali embaixo. É justamente um lugar de contato direto da parte da superfície, tá, terrestre, com as ondas do mar. E as ondas do mar atuando constantemente na base dessas falésias, faz com que essas falésias sejam escavadas na base e, com o passar do tempo, ocorra um desabamento. Por isso que quando a pessoa cai numa falésia, geralmente ela cai um monte de pedra que está embaixo. Aquelas pedras são parte da falésia antiga que um dia desabou. Tá? Então ali é justamente resultado direto da ação das ondas. Vamos lá. D. O cânion. Tá? O cânion, quem já viu o Grand Canyon, ou até
alguns cânions que tem na região sul do Brasil, como Itambezinho, né, vê que é um resultado da ação fluvial. Um cânion geralmente não está perto de uma zona marítima, muito menos de uma das ondas, como o próprio Grand Canyon nos Estados Unidos. Então é resultado de uma ação dos rios. Tá? Assim como os fiordes. Os fiordes, aqueles fiordes noruegueses, quem gosta de Senhor dos Anéis, vê que no filme na Nova Zelândia tem bastante fiordes aparecendo, são paredões, né? Dois paredões com um rio no meio, justamente, geralmente associado a rios de origem glacial. Tá? Os fiordes geralmente são lugares que foram ou ainda são lugares muito frios, como a própria Noruega. Tá? Então tem a ver com os rios de origem glacial e não com as ondas do mar quando cai na questão. Sempre atenção para não sair da questão. Tá? As ondas do mar em contato direto e modificando diretamente, somente a alternativa C de caso às falésias.